Nós estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje com o pastor Luzimar Vieira, falando para a gente um pouquinho de um trabalho de conclusão de curso dele, que na verdade está virando já algo muito maior, uma pesquisa de campo aqui com os pastores da cidade, e você vai ver no decorrer desse programa que você também pode participar. Antes de voltar para o pastor, eu só queria aproveitar esse tempinho aqui para mandar um abraço para o seu Geraldo. Seu Geraldo, eu conheci o seu Geraldo hoje na fila do banco e o seu Geraldo assiste os programas todos os dias, ele me falou que assiste até as reprises. Queria mandar um abraço para o senhor, seu Geraldo, falar que eu estou orando pelo senhor, tá bom? Obrigada pelo carinho. Pastor, então, como o senhor falou no finalzinho do último bloco, os pastores muitas vezes, ainda que tenham uma igreja grande com muitos membros, estão sozinhos, né? É verdade. Através da pesquisa de campo que nós realizamos, foi possível perceber isso. A princípio foi sugerido pela minha orientadora que eu fizesse um trabalho de entrevista com os pastores. A minha pesquisa, eu trabalhei com pastores com uma faixa etária de 35 a 68 anos. Pastores, inclusive, pode ser meus pais, com experiência enorme no ministério pastoral. Eu achei por bem não fazer a entrevista para não causar constrangimento. Sim. Preferi aplicar um questionário e a partir desse questionário nós fizemos uma análise de conteúdo e com essa análise de conteúdo e com a visão psicológica foi possível perceber algumas queixas, alguns sofrimentos, pastores realmente passando por muitas dificuldades e em dados momentos eles revelam assim realmente momentos de solidão. Olha. Uma pesquisa... E o senhor notou que isso é comum a muitos deles? Deu para perceber que é comum. A minha pesquisa, a Amiel, hoje ela tem uns 30 pastores associados, que estão frequentemente nas reuniões da associação. Desses 30 pastores, a minha amostra foi composta por 14 pastores, sendo 12 homens e 2 mulheres, ou seja, 2 pastoras, né? Que também foi muito interessante para a minha pesquisa. Foi possível perceber, a partir dessa amostra, o tema da minha pesquisa é se há uma associação, uma relação da atividade pastoral com a síndrome de burnout. Eu confesso que isso eu não pude afirmar na minha pesquisa que há essa relação. Inclusive, na minha pesquisa eu faço uma sugestão que outros trabalhos sejam desenvolvidos, inclusive eu pretendo fazer um trabalho de pesquisa com um número maior de pastores, mas deu para perceber que os pastores precisam passar por um tratamento de prevenção. Estão com a doença emocional ou prestes a adoecer emocionalmente, né? Isso realmente está para acontecer. Se nós formos para a palavra de Deus, a gente vai lá em Êxodo, capítulo 18, quando a gente depara com o conselho de Jetro. Para quem não sabe, Jetro era o sogro de Moisés. Quando terminou toda aquela luta de Moisés com o povo do Egito, Jetro voltou para a terra para devolver a família a Moisés, e ele ficou observando o trabalho que Moisés estava executando, no atendimento ao povo. E Jetro falou assim: Moisés, a forma que você está fazendo não é muito interessante. Eu percebo que você fica só, atendendo toda essa multidão, eles permanecem por muito tempo de pé aguardando você, isso vai adoecer você e o povo. É importante que você separe pessoas para trabalhar com você nessa atividade. E apesar de ter passado tantos anos, nós percebemos isso nos nossos dias. Verdade. Pastores estão acumulando atividades, tarefas, e isso tem causado nos pastores um problema emocional muito grave. Muito grave. Verdade. Eles assumem uma
uma responsabilidade, alguma coisa muito maior do que a capacidade humana permite, né? Querem atender a todas as ovelhas, querem conversar com todo mundo e acaba que não tem jeito, infelizmente. Diga-se de passagem, nós temos pastores fantásticos aqui na nossa cidade, extremamente dedicados à obra, sacerdotes ali firmes na palavra, sabe? Excelentes conselheiros, uma formação teológica maravilhosa. Hoje nós temos um problema. A própria Bíblia já nos adverte que a seara é muito grande, são poucos os ceifeiros, Verdade. São poucos os obreiros. E nós sabemos que no nosso meio, no meio evangélico, quase que 100% são voluntários. São pessoas que se dedicam mesmo a essa obra, entregam mesmo com o objetivo de abençoar as pessoas que chegam até as nossas igrejas. Eu fiz também uma pesquisa sociodemográfica e eu pude perceber que, em média, os pastores dedicam aproximadamente de 5 a 10 horas por dia com a atividade pastoral. Uau! E mais de 60% dos pastores têm outra atividade laboral. Então, fazendo uma continha simples, nós vamos perceber que eles trabalham em torno de quase 20 horas por dia. Isso todos os dias. E aí não dá para falar, vai descansar fim de semana, porque aí trabalha mais ainda, né? Porque domingo tem culto, domingo tem... E aí nós estamos falando do trabalho, a preparação do sermão, o aconselhamento pastoral, as visitas aos doentes, aos hospitais, visitas às famílias, aconselhamento, a preparação do sermão. E hoje nós temos um público muito exigente. A gente percebe como que as igrejas estão precisando se adaptar, porque eu lembro que minha mãe dizia que há uns 60 anos atrás, Sete Lagoas tinham pouquíssimas igrejas. A minha mãe contava essa experiência de levar a minha irmã, que hoje está com 70 anos, né, para participar dos cultos na igreja Assembleia de Deus, aqui em Sete Lagoas. E andavam distância longe. Hoje não, hoje Sete Lagoas está muito bem servida de igrejas. E aí as nossas ovelhas, às vezes, elas... É claro que tem uma exceção muito grande, mas... Não, aqui não está bom, eu vou para outra. E nessa os pastores ficam muito preocupados. O que está faltando de alimento para o meu rebanho? Estou errando em alguma coisa. Onde eu estou falhando? Né? E ele se cobra muito. E eu percebi, na minha pesquisa, que os pastores eles citam com muita frequência aquela sensação que o povo está culpando eles pelo fracasso deles, do próprio povo. Se eu não dei certo, se eu fiz alguma coisa errada, a culpa é do meu pastor. É o meu pastor. Eu orei, eu busquei, Deus não me respondeu. A culpa é do meu pastor. E muitas vezes nós, ovelhas, porque eu não sou pastora, então muitas vezes nós, ovelhas, a gente faz isso sem perceber. Sobrecarrega o pastor. Se o meu pastor deixar, ainda mais agora com esse negócio de WhatsApp, redes sociais, se o meu pastor deixar, eu mando mensagem para ele o dia inteirinho. Para ele, para a pastora. E às vezes, imagina, eu falo, oi pastor, bom dia. E se todas as 200 pessoas da minha igreja mandaram, oi pastor, bom dia? E se ele não responder... lá, pastor não gosta de mim, pastor é isso, pastor é aquilo. E é assim mesmo, né? Isso causa um desgaste muito grande. Há uma necessidade de cuidar desses cuidadores. E essa preocupação, eu percebo que ela é comum. Eu estou percebendo outros trabalhos semelhantes ao trabalho que eu elaborei, que eu consegui fazer, que tem acontecido preocupados com isso. Né? Tem um trabalho feito com os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse trabalho foi feito em 2014 por uma estudante de administração. Ela estava fazendo um trabalho mais com foco da organização do trabalho. Ela não tinha uma visão psicológica. Mas a pesquisa dela é muito interessante. E uma das reclamações que os pastores fizeram na pesquisa de campo que ela fez é o de se sentir só no sentido de não ter a sua alta liderança do lado deles para resolver o problema de suas ovelhas.
de ter que tomar decisões sozinhos. E é interessante que a gente percebe que, em muitos lugares, quando o pastor não está produzindo, e há de se pensar um pouco o que é essa produção, nós estamos entrando num campo muito perigoso, que está se falando muito em números, está muito quantitativo e o qualitativo ele está caindo, isso não é legal. E se esse pastor não está produzindo, há os líderes que às vezes pegam esse pastor e fazem um remanejamento. Para onde enviar esse pastor? Para a igreja menor, para a igreja mais distante. Isso parece que é uma forma de penalizar. Olha só. Isso causa um desgaste muito grande. Nós percebemos, eu percebi na minha pesquisa, muitos pastores com dificuldade de levar a queixa, de falar de suas dores para o seu líder. O medo de ser mal interpretado. Parece que o pastor, há uma exigência muito grande do pastor sair desse campo humano. Ele tem que ser quase um semideus. E não é. Não E não é. O problema emocional, as doenças psicopatológicas, né, as psicopatologias, vamos dizer assim, é inerente ao homem. Qualquer homem. É claro que em Cristo nós vamos aprendendo a ser um pouco mais equilibrados. Não significa que eu estou isento disso, né? de ter problemas. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Filipenses, quando ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, no versículo 13 do capítulo 4, se voltarmos um pouco os versículos anteriores, você vai ver que o apóstolo Paulo ele fala de muito sofrimento. Eu sei ter fartura, mas sei também ter necessidade. Ele fala do estar bem, mas também do não estar tão bem assim. E a gente percebe na fala do apóstolo Paulo que ele fala de práticas. E a gente percebe também muitos pastores achando que isso é uma vocação. Deus me chamou para esse sofrimento. Esquecendo do que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, quando o apóstolo Paulo ele fala que eu não tenho a minha vida preciosa, contando que eu cumpra o meu ministério, com alegria. Essa palavra alegria está sendo tirada de muitas traduções, que parece que o pastor não pode ser alegre, o pastor não pode divertir, o pastor não pode descansar, o pastor não pode tirar férias. O foco do meu trabalho é olhando para esse pastor como um profissional, por favor, me entenda. Não, claro. Como um trabalhador, como alguém que se dedica a um trabalho maravilhoso, mas que também precisa ter tempo para si. E os pastores, as pessoas que são acometidas por essa síndrome, o que elas sentem? O que eles têm vontade de fazer? Ou, aliás, eles não têm vontade. O que eles sentem, pastor? A síndrome de burnout, ela foi, na década de 1970, que surgiu esse assunto com um psicólogo alemão chamado Freudenberg, Herbert Freudenberg. Ele começou a fazer essa pesquisa com os cuidadores, pessoas que trabalhavam com dependentes químicos. Ele percebeu que eles estavam muito distantes das pessoas, muito exaustos, e ele começou a fazer essa pesquisa, e aí ele deu esse nome, burnout, que é uma síndrome. Normalmente as síndromes, síndrome de Down, sempre tem a ver com o nome da pessoa que descobriu essa síndrome. No caso da síndrome de burnout, não, ela fala de queimar mesmo, de acabar. E na década de 1980, isso se estendeu e chegou até o Brasil. Isso foi feito também no Brasil, muitos trabalhos voltados para essa síndrome. E a síndrome ela é caracterizada por 3 dimensões, que é exaustão emocional, despersonalização, que é um termo cunhado pela Cristina Maslach, que é um dos primeiros trabalhos feitos depois desse Freudenberg, foi a Cristina que fez, e ela usou esse termo, despersonalização, que é muito interessante, e não é difícil perceber isso no nosso meio. E também a baixa realização pessoal. São 3 dimensões, ou seja, exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal.
A exaustão emocional é o desgaste mesmo, né? É aquela pessoa que ela vai acabando e ela não consegue forças para continuar. Ela permanece fazendo o que ela sempre fez, mas de forma muito improdutiva. A despersonalização é muito interessante. É o coisificar as pessoas. É o tratar as pessoas como objetos. Isso é muito perigoso, porque não é essa a atitude que esperamos dos cuidadores, principalmente dos pastores. É tratar as pessoas com cinismo, com o famoso pouco caso, né? O tal do tô nem aí. A pessoa chega, ai, pastor, eu tô com esse problema, esse. A pastora, vou orar, irmão. Pronto, pode ir para sua casa. Ou às vezes, esse problema é seu. Você que procurou. Você tem que orar, ou então você tem que dar seu jeito, irmão. Você está colhendo. Às vezes, essa não é a intenção do pastor. A despersonalização é uma barreira que o cuidador, ele, de uma forma meio que involuntária, ele coloca para evitar o estresse. Eu não sei se você já viveu isso, né? De ver um médico cuidando de um parente seu e falar, pô, doutor, é meu irmão, peraí, vai com cuidado. Gente, né? Peraí, pode ser uma despersonalização. E a baixa realização pessoal é o valor que o cuidador, aí vamos falar do pastor, que ele dá ao trabalho que ele realiza. Ele sempre acha que ele está em baixa. E o grande problema é essa comparação e aí vamos falar novamente dos pastores, que ele faz com outros ministérios. Se ele é um pastor de uma igreja pequena, ele vai acabar tendo uma oferta, um salário pequeno, e muitas vezes ele não vai conseguir ter a vida que ele gostaria de ter, e aí, mas em tal igreja tem e eu não consigo. Entra na questão quantitativa, esquece do lado qualitativo. A igreja A tem mais membros do que a minha igreja, ou do que a igreja B. Então a igreja B está pior. Vira quase que, nossa, eu tenho que cumprir meta, eu tenho que aumentar os números, eu tenho que ter mais irmãos aqui dentro. E aí ele se percebe como uma pessoa de baixa realização pessoal. Eu percebi isso na minha pesquisa. Meu Deus. Pastor, vamos fazer mais um intervalo rapidinho, porque isso é um ponto interessante para que a gente discuta um pouquinho mais. A gente volta rapidinho para você entender essa parte. Ok.